Fica ligado. Olha aí que beleza! Convidado já está aqui nos estúdios da Rádio Energia Mix. Então, se você ainda não tem o nosso aplicativo, baixa aí para acompanhar, né? Já compartilha aí com os amigos se recebeu alguma ligação duvidosa, viu? Ou até mesmo se alguém já comentou, poxa, chegou um boleto na minha casa e aí não fui eu que contratei esse serviço, o que eu faço? Ou para saber o que pessoas com má índole pode fazer com o seu número do telefone, não é? É basicamente isso que nós iremos conversar. E ainda mais nessa pandemia. O que aconteceu na pandemia? A galera ficou sem grana, cara. Ficou todo mundo apertado. E aí procurou outros recursos. Virou motorista de aplicativo, foi fazer 2 ou 3 ou 4 atividades para suprir aquela renda da qual você tinha. E é fato, o negócio ficou apertado. Bom, deixa eu já abrir aqui o mic com o nosso convidado. Vamos lá. Boa tarde, William. Tudo bem? Boa tarde, Tonis. Pera aí, deixa eu abrir o outro. Aê, falei de novo? Boa tarde, Tonis. Tudo Show. ótimo. Bacana. Obrigado, viu, por dispor aí do seu tempo. Obrigado por vir até os estúdios da Rádio Energia Mix para esclarecer algumas dúvidas, né? E a gente deixar mais transparente com relação ao que está acontecendo nessa pandemia. Tem muitas informações que estão escondidas aí também, não é? Imagina, eu que agradeço, Tony, o convite e realmente tem bastante coisa, bastante informação aí que não ficou tão clara, não só para mim, para você, mas para a população de maneira geral, né? Bacana. Ó, nós estamos fazendo a transmissão aqui ao vivo, tá? No Instagram da rádio. Então acompanha lá como Rádio Energia Mix Oficial, tá? Eu vou pedir o seguinte, como eu já estou ouvindo e nós estamos mantendo o distanciamento da bancada e nós higienizamos também os equipamentos para receber as visitas, tá? Pode tirar a máscara, por gentileza? Nesse distanciamento, então. Quem está acompanhando no Instagram já está vendo, então, toda essa movimentação. Mas aí, por que é importante deixar tudo isso claro, né? Agora está chegando uma terceira leva. E aí, o que acontece? Muitos acabam comentando. Tá, mas as pessoas estão saindo de casa. Estão saindo porque precisam. Tá, mas e os bailes? Estão também acontecendo? Existe alguma fiscalização, né? Nesses cantos não existe a fiscalização, tá? Então, dos poucos que precisam realmente se comunicar e se locomover, pode ter certeza que essa transmissão não está sendo dessas pessoas. Verdade. E o vírus não tem como falar, ó, o vírus é de você, o vírus é de fulano, é de Beltrano. Não dá. Não dá, né, William? Não, porque se fosse dessa forma, só a classe menos favorecida financeiramente que ficaria doente, né? Exatamente, né? Então sabemos que o problema é outro, que é a questão da saúde, a questão de equipamentos hospitalares e tudo mais. O problema é global, né? É global. E aí você já entrou nessa questão, né? A pandemia, no fim, atingiu quem tem menos condição social, financeira. Sim. Essas pessoas acabaram entrando em inadimplência no primeiro ou segundo mês, né? Que faltou já trabalho. Isso começou em 2020, por volta de maio, quando realmente foi anunciada a pandemia e entra já iniciando o lockdown. Vamos parar, vamos travar tudo. Todo mundo entrou em desespero, não sabia o que ia acontecer. Sim, fato. Né? Na verdade, Tony, a pandemia ela trouxe um buraco, né, que já existia, mas de forma muito mais clara e aberta, com a separação das classes sociais, onde nós vemos aí que quem tem um pouco mais de poder aquisitivo, até está propenso ao vírus, como quem menos tem, né, poder aquisitivo, mas consegue se esquivar de uma maneira melhor, né, se isolando, porque não obrigatoriamente necessita sair de casa para trabalhar, mas quem não tem recursos extras, quem depende daquele salário, o assalariado, né, que movimenta de fato o Brasil como um todo e que é a classe assalariada, tem um grande problema aí, que é a questão de ter que sair para poder trabalhar, né? Ter que se ausentar de casa, ter que se ausentar do seu lar para poder buscar o pão de cada dia aí fora. Né? E a grande questão é que quem é de baixa renda se preocupa, né? Poxa, agora eu vou ficar inadimplente, como é que eu vou conseguir pagar? Fato. Né? Se eu atraso 2, 3 condomínios, já estava ali, ó, enxuto, como é que eu vou pagar 4, 5 condomínios de uma vez só? Verdade, verdade. E assim, a tendência que nós vemos é que melhore, mas ao mesmo tempo nós vemos que isso começou com um problema muito pequeno, que falávamos de uma gripezinha, né? E agora nós vemos uma avalanche muito grande em que afeta principalmente o bolso de todos os brasileiros. As pessoas que
trabalham hoje, elas ganham menos do que ganhavam. Sim. Né? As empresas elas estão fazendo acordos para que essas pessoas não percam os seus empregos, mas pagando menos do que se pagava antes. Não há emprego disponível no mercado porque as pessoas estão olhando para um mercado que está fechando cada vez mais com as restrições, e nós vemos uma perspectiva de melhora de acordo com aquilo que nós vemos no momento, que é a vacina, que é a única saída que nós temos. E a vacina hoje, ela não é para todos. Não, ela é para uma classe específica e que menos influencia no Brasil como um todo em termos de fazer o financeiro ser movimentado, né? Varejo, atacado, indústrias, o comércio de uma maneira geral, que é a classe idosa. Sim. Então, infelizmente, nós olhamos para a vacina hoje sendo disponibilizada somente para essa classe, e vamos ter que esperar um bom tempo para que todos possam ser vacinados, e a economia volte ao patamar normal. Uhum. O presidente mesmo hoje ele fez uma declaração que agora está sendo liberado mais uma remessa, e ele foi bem claro já no discurso dele. Sim. Nós estamos fazendo isso, mas saibam, o país está se endividando. Sim. Porque, de fato, não vai resolver esses 150 ou 300 reais, né, para a economia, e também não vai parar com a pandemia. E não tenha dúvida que essa conta quem vai pagar somos eu e você. Assim como todos os brasileiros. Já estamos pagando, né? Isso, já estamos pagando, e ela vai ser prolongada por muito tempo, por muitos mandatos presidenciais, porque no final das contas o governo não vai perder. Ele vai tirar de algum lugar, e o único lugar que tem de onde tirar são os impostos. E quem paga os impostos? Nós. Nossa. Basicamente isso. Não tem como, né? Eles são os nossos sanguessuga. Nós somos sócios, né, do governo. Ou melhor, eles são sócios majoritários, e nós, para ter uma empresa, quantas e quantas publicações você já viu no Face de pessoas que estão tendo a sua matéria, seu equipamento, ou até mesmo produtos sendo retirados da calçada porque quer trabalhar, quer vender e não consegue. E aí vem a fiscalização e toma, e fecha ainda, autua o empresário. Sim, ou seja, além de ele ter o estabelecimento fechado, além dele ter que dispensar funcionários porque não tem como manter essas pessoas porque o estabelecimento está fechado, e somente o delivery, não vamos falar do caso alimentar, né? Que é algo que não parou 100%, somente o delivery não vai suprir a necessidade de aluguel, água, luz, impostos e funcionários, então vai ter que dispensar algumas pessoas. Ele ainda é multado. Sim. Assim como grande parte dos brasileiros. Ou seja, ele ainda vai ter que pagar taxa para a prefeitura, para o governo, para o estado, para que ele possa reabrir e voltar às atividades dele. E detalhe, as atividades dele de forma parcial. Nossa, que prejuízo, né? Muito grande. Nem se fala. Agora, escuta só essa informação. O percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso caiu, né, de 24,8% em janeiro, agora para 24,5% já em fevereiro. E chegou o menor patamar desde o início da pandemia do Covid-19, pois os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é conhecido como PEIC. Isso foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, tá? E essa informação você encontra também no portal IG. Só que entra a grande questão. Como é que a inadimplência, ela cai se não está circulando dinheiro no comércio? Essa informação é verídica? E eu consultei em vários outros portais. E os outros portais também trazem a mesma informação com a mesma fonte de informação, né? O que você me diz com relação a isso? Essa informação, de fato, ela é verídica, Tonis. Mas aí nós temos que olhar o porquê, né? Como? Simples. O brasileiro, ele entrou na pandemia dentro de um cenário novo, dentro de uma situação que ele jamais havia passado, jamais havia pensado que poderia chegar ao Brasil. Ninguém imaginou que no mundo nós tivéssemos uma situação como nós vemos hoje. Né? Então, inicialmente, a inadimplência ela subiu muito, porque as pessoas preferiam dar prioridade ao alimento, à comida, né? Sem saber se manteriam os seus empregos ou não. E hoje as empresas elas já conseguem, de forma muito escassa ainda, adequar os seus colaboradores, os seus funcionários, às atividades que eles precisam continuar exercendo, como home office, né, ou trabalhando na empresa de forma parcial em alguns dias da semana.
fazendo com que o seu trabalho não seja perdido, né? E o que aconteceu com isto? Diante desse cenário que nós vemos, as pessoas elas começaram a receber possibilidades de fazer o pagamento das suas contas de forma parciais. De forma parcial. Hoje, se você tem contas de luz, que a luz ela está num valor muito alto, né? Se você tem contas pendentes, você consegue negociar com muita facilidade. Sim. Aplicativo, telefone, né? Você consegue fazer através de chat, que as empresas, grande parte das empresas hoje tem, e os bancos não é diferente, porque a grande inadimplência dos brasileiros, ela não se dá a órgãos públicos, ela se dá a órgãos privados, bancos, porque órgão público você até tem inadimplência, mas essa inadimplência ela precisa ser sanada, senão vão tirar a sua luz, vão tirar a sua água. Então o brasileiro ele acaba dando um jeito de fazer o pagamento daquelas contas de necessidades básicas, que é água e luz. Sim. Mas os bancos não. Você deixa de pagar o seu aluguel, você deixa de comer ou você deixa de pagar o seu cartão de crédito? Você deixa de pagar o seu cartão de crédito, porque você não pode ser despejado e você não pode ficar sem alimento. Então, o que essas pessoas começaram a fazer? Essas pessoas começaram a fazer acordos. Hoje os bancos eles têm uma facilidade muito grande para você fazer um acordo. Você pode dar um acordo com uma entrada simples, uma entrada muito baixa, de 10% do valor total da dívida. Você pode fazer um acordo para pagar sua dívida à vista com um bom desconto. Você pode fazer um acordo para pagar sua dívida, a primeira parcela, em 40 dias. Né? Então você faz um acordo hoje, em 40 dias você faz o pagamento da primeira parcela e dali em diante você vai fazer o pagamento das demais parcelas de acordo com a data que você estipulou junto ao banco. Mas hoje a facilidade para você negociar os seus débitos, elas são muito maiores do que 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então isso faz com que as pessoas, elas, teoricamente... Continue com o seu compromisso. Continue com o seu compromisso em dia. Elas não deixam de ter as dívidas, elas não estão pagando aquelas dívidas de forma total, né? Não é um débito que é pago de forma totalizada, mas elas não estão inadimplentes porque elas conseguiram fazer um acordo ali com aquele débito, prolongando a extensão daquele débito muitas vezes, que deveria ser 1, 2, 3, vai para 12, mas elas evitam ficar inadimplentes. Mas de fato você está maquiando um problema. Tapando o sol com a peneira? Sim, você maqueia um problema, mas na verdade não há como mensurar a quantidade ou a porcentagem de pessoas, se você for pegar essa questão de parcelamentos, de facilidades de pagamento, para trazer para esse número. Aí não teria como você mensurar isso. Sim. Perde. O número ele fica perdido, né? Nessa perspectiva que a gente tem de olhar para a inadimplência baixando. Não tem como você ver perspectiva se você colocar esse número. Agora entra a seguinte questão. A bola de neve. Sim. Ok, temos então uma nova opção para parcelamentos, dar uma pequena entrada e aí continuar pagando o que nós estamos devendo. A pandemia não acabou. Não. Se passou 12 meses. Não. E aí é engraçado porque assim, você fez uma leitura de uma determinada classe. Voltando aí, qual é a quantidade de salários mínimos que você citou, Tones? Tá, aqui no início eu comentei apenas a porcentagem, tá, de endividamento, mas também nessa mesma pesquisa informa que são pessoas de alta renda, de até 10 salários mínimos. Olha isso, até 10 salários mínimos. Ou seja, pessoas que ganham até 11 mil reais. 11 mil reais. Até 11 mil reais. Mas aí, Tones, vamos lá. A pessoa que ganha até 11 mil reais, ela conseguiu melhorar, essa classe ela conseguiu melhorar a inadimplência negociando, até 11 mil reais. Negociando com os bancos. Sim. Se nós formos para as pessoas que ganham mais do que isso, qual era a perspectiva? Que essas pessoas também tivessem diminuição na inadimplência. Mas isso aconteceu? Não. No fim, elas se tornaram mais dividendos do que os que recebem até 10 mil. O que nós vemos hoje no cenário como um todo, então? As pessoas que ganham mais de 11 mil reais, elas passaram a ser mais inadimplentes. Passaram a não conseguir fazer a mesma coisa que as pessoas que ganham até 11 mil reais, né? Menos de 11 mil reais, fizeram. Por quê? Porque essas pessoas que ganham mais de 11 mil reais, elas têm um outro padrão de vida. Sim. E elas não tem mais de onde tirar. Exatamente. Acabou a fonte. Exatamente, é isso. É isso. É esse o segredo do número quando nós olhamos para ele como um todo. Quem ganha mais de 11 mil reais hoje em dia tem um outro padrão de vida, com outros gastos, com outras contas. E esse tipo de pessoa que ganha mais de 11, mais de 12, mais de 13, mais de 20, para negociar os seus débitos como um todo, teria um grande problema. Sim. Porque você não pagaria uma parcela de
200, 300, 400. Essas pessoas elas têm parcelas muito mais altas do que as pessoas que ganham 1 ou 2 ou 3 salários mínimos. E aí, para você equalizar essa conta, é difícil. Não fecha no final. Não bate os números, né? Essa é a grande questão. Tá. E aí, entra também a seguinte questão. O que fazer para evitar isso? Porque, até mesmo seguindo essa linha de raciocínio, não tem mais de onde tirar. Sim. Certo? Se quem tem um poder aquisitivo alto já entrou nesse escalão, que está sendo endividado, agora com todo esse comentário também, que tem pessoas passando fome, que agora essa vai ser o grande vírus, né, do nosso país, sim, o que fazer para não chegar também a este ponto? Deixar de comer não tem como deixar de comer. Não tem como. Tones, você falou uma coisa muito interessante. Preste bem atenção, você que está ouvindo. A facilidade que os bancos oferecem, ela não é gratuita. A facilidade que as empresas públicas oferecem, ela não é gratuita. O que significa isso? Que você vai ter facilidades em negociar os seus débitos, você vai ter facilidade em fazer o pagamento das suas contas atuais, mas quanto mais tempo você prolongar isso, mais você vai pagar de juros. Então, o ideal é você fazer uma negociação daquilo que você tem como débito para evitar ficar inadimplente, mas ao mesmo tempo negociar no menor número de parcelas possível. E aí não deixar se cair no comodismo. Uhum. Porque às vezes você olha para uma conta que era R$300 e fala, mas sei lá, 12 de 50 tá bom. Só que 12 de 50 você vai pagar 600. Certo. Quando na verdade você caberia no seu bolso uma parcela de 110, 3 de 110, daria 330. Você pagou R$30 de juros, mas o comodismo do brasileiro, o brasileiro tem esse comodismo de fazer muitas parcelas, de parcelinha pequenininha. É o hábito, né? É o hábito, exatamente. É uma cultura do brasileiro. Ele acaba, infelizmente, fazendo com que aquilo vire uma bola de neve. E a curto prazo ele não sente, ele não vê. Ele só vai ver isso a longo prazo, depois de 3 ou 4 meses. Por quê? Porque juntar esta parcelinha com uma outra parcelinha, com uma outra parcelinha. São muitas parcelinhas e no final das contas viram uma grande parcela, uma grande bola de neve. Sim. A grande questão é que o brasileiro não tem aquela educação financeira, né? Não. Vamos pensar até mesmo quem recebe apenas um salário mínimo. Quando vai comprar um aparelho eletrônico e aí vê num valor a R$2.000, pagar à vista esses R$2.000 é como se fosse 2 meses de trabalho. Sim. Mas, se for parcelar, ele pode pagar até mesmo o dobro, sim, certo? Do aparelho, ou seja, ele vai pagar R$4.000, porém dividido em 12 vezes ou em 24 vezes. Exato. E aquele valor da parcela acaba sendo diluído nisso. É isso mesmo. E aí o brasileiro não tem a paciência de realmente fazer a sua reserva, de guardar esse pequeno ganho. E o pior, é um ciclo, né? Porque quando ele vai terminando de pagar aquele aparelho, ele já está pensando no outro, porque a empresa já lançou outros 3 ou 4 mais evoluídos que aquele, sim, e vai fazer ele comprar aquele mais evoluído, porque aquele que ele está há 2 anos, né? Já está ultrapassado. Já não é de serventia. Já está ultrapassado, já não tem as mesmas qualidades que aquele que acabou de sair. Exatamente. Vira um ciclo. Em cima dessa informação que nós começamos a falar sobre os inadimplentes, principalmente pessoas com categoria de classe, digamos, média para alta, né? Acima de R$10.000, já é de média para alta. E aí a única resposta que eu achei foi, mas será que eles estão divulgando essas informações? Eu achei uma outra informação no TV Senado. A informação é que o projeto proíbe o cadastro de consumidores inadimplentes durante a pandemia do coronavírus. Eu vou soltar só o áudio, então, dessa matéria, e aí o ouvinte ele vai entender e depois nós damos a conclusão e você me fala também, como especialista em gestão financeira, do que de fato está acontecendo, né? Perfeito. O projeto de lei número 675 de 2020, de autoria do deputado federal Denis Bezerra, visa suspender as inscrições de registros de informações negativas dos consumidores, bem como os efeitos dessas informações nos cadastros negativos regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que as inscrições hajam sido realizadas após a decretação do estado de calamidade pública relacionada à pandemia da Covid-19. De acordo com a proposição, a suspensão de novas inscrições e dos efeitos das inscrições já realizadas terá a duração de 90 dias, contados a partir de 20 de março de 2020, e poderá ser prorrogada por ato da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
serão apensados à proposição 2 outros projetos de lei originados do Senado. O primeiro deles, o projeto de lei número 1722 de 2020, de autoria do senador Jacques Wagner, estabelece a vedação à inclusão de pessoas em cadastros de proteção ao crédito ou similares durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, sendo tal vedação aplicável apenas a pessoas físicas com renda informada de até 2 salários mínimos. O segundo projeto é o projeto de lei número 1852, de autoria do senador Roberto Rocha, que visa suspender as inscrições de informações negativas no período compreendido entre o início da vigência do estado de calamidade pública e 6 meses após o encerramento de sua validade. Bom, com base nessa informação, está acontecendo de fato isso? Não, Tones, isso não está acontecendo. Só para quem está ouvindo aí, você não deixa de receber as suas cartas de cobrança indicando que o seu nome será protestado. É como se fosse uma ameaça também. Exatamente. É o único jeito deles receberem. Sim, sim. Você não deixa de receber os seus e-mails, porque a grande maioria das empresas hoje cobram por e-mail, né? Não mandam mais cartas, cobram por SMS, cobram pelo WhatsApp. Você não deixa de receber o WhatsApp, o SMS e e-mails, principalmente e-mails com notificações de cobrança, com notificações de protesto, com notificações extrajudiciais. Ou seja, este projeto ele não acontece no momento. Assim como vários outros projetos. É um projeto que é muito bonito no papel e, de fato, se ele acontecesse, seria excelente para o povo brasileiro, Sim. mas ele não é real. Certo. A grande questão também é que aí o pessoal já fica preocupado, né? Vou começar a receber um monte de ligação, já recebo também um monte de SMS, e às vezes vem coisa que a gente nem imagina. E você clica. Sim. Clicou, é hackeado o seu Insta, é hackeado o seu WhatsApp, é hackeado suas contas. E aí, recentemente tivemos uma informação também do vazamento de informações. Ó, atenção para essa informação. Foi exposto mais de 220 milhões de brasileiros, tá, com seus dados pessoais, como CPF, endereço, telefone para contato, enfim, tá? E até hoje ninguém sabe quem é o culpado. Se isso partiu do INSS, se isso partiu de linhas telefônicas ou operadoras, e não vão achar o culpado. Obviamente, Sim. Não vão achar o culpado. E o que essas pessoas com má índole podem fazer com essas informações, cara? Olha, Tones, essa notícia, essa publicação, ela deveria ter sido noticiada da seguinte forma. Todos os brasileiros tiveram seus dados, né? Sim, até hoje eu recebo ligação informados que eu olho aí, aqui. foram soltos, né? De Sim. certa forma exposto. Todos os brasileiros foram expostos. Né? Essa era a manchete correta, mas enfim, vamos lá. O ideal é você hoje, entendendo que alguma coisa não está de acordo, ou seja, você não tem dívida na Claro, vou dar um exemplo aqui de uma companhia, né? Dívida na Claro, na Oi, na TIM, na Vivo, vamos usar essas companhias aí, e você recebeu uma carta, uma notificação de uma destas companhias, então automaticamente você sabe que aquilo não é real, aquilo Sim. de repente, ou duas possibilidades, ou é um boleto falso para que você pague e evite ter dor de cabeça, e muitas vezes é um valor muito pequeno ou irrisório, né? Porque nós brasileiros temos a mania de entender da seguinte forma: ah, mas é um boleto de 30, de 40, de 50 reais, não interessa. Se você não fez, você não deve prosseguir com o pagamento daquilo, né? Mas muitas vezes, para não ter dor de cabeça, para não ter nome protestado, com medo de ter seu nome protestado, né, vai e paga. Sim. E aí é um erro. O ideal é ligar na companhia para entender de que forma que aquele boleto foi parar na sua residência, se fizeram alguma aquisição no seu nome de algum produto, de algum serviço, ou evitar pagar e entrar em contato com a companhia para entender o porquê que aquele boleto foi gerado. Porque muitas vezes não há um débito no seu nome, é um Sim. boleto falso. Então pode ser duas possibilidades, ou um boleto falso ou uma dívida no seu nome no qual você não sabia que tinha e foi realizada por uma outra pessoa através de aquisição de um serviço ou de um produto. Certo. Bom, essa é a melhor orientação, não tem o que fazer. Entrar em contato com a companhia. E pagar para ver e esperar, não é meu, deixa. Não, isso nunca é bom, porque se não for seu e a companhia te mandou e entendeu que você recebeu, mas não tomou nenhum tipo de providência, então você só se negou a pagar, mas é seu, então você reconhece. Quando que a companhia entende que você, como cliente, não reconhece o débito? Quando se notifica.
Sim. Não é quando se ausenta do compromisso de fazer o pagamento. É quando você notifica a companhia de que não reconhece aquele débito. Independente da empresa, do produto, do serviço, daquilo que esteja sendo cobrado. E com relação a essa informação, para não cair em golpes com vírus e não ser chupado as informações do seu aparelho celular. Então, digamos que se a pessoa ela recebe alguma mensagem, quais são as características para saber que aquilo não é um golpe? Um exemplo, se você recebe uma carta na sua casa, ele obviamente vai vir timbrado, com Sim. endereço e tudo mais. Aí é mais fácil de identificarmos. Mas e quando é por e-mail, SMS ou WhatsApp? Olha, vou colocar para você um case aqui que eu passei recentemente. Sim. Né? Vou até trazer algo que eu passei. Eu fiz uma compra por um site de compras, muito famoso, né? O Mercado Livre. Sim. Todo mundo já comprou pelo Mercado Sim, Livre. todos. E aí eu fiz uma compra e no momento da compra a pessoa me mandou um boleto através de um e-mail que não era o e-mail do Mercado Livre, um e-mail criado, mas com todas as características, com todas as informações do Mercado Livre. Onde eu consegui identificar que aquele boleto e aquele e-mail não eram do Mercado Livre? Quando eu consegui ir no endereço de e-mail que tinha sido enviado. No endereço de e-mail não era @Mercado Livre, era Yahoo, era um provedor, Gmail, eu não me lembro especificamente o provedor agora, mas era um provedor, não era o Mercado Livre. Então Sim. aí para mim já ficou estranho. Eu já entendi que alguma coisa já não era legal. Falei, alguma coisa está errada. Sim. E aí eu entrei em contato com o próprio Mercado Livre por telefone. E aí no telefone me informaram, esse e-mail é falso, esse telefone não é nosso, essas características do e-mail, elas são nossas, mas o e-mail ele não procede do Mercado Livre, então não faço o pagamento. Então assim, de todas as formas que nós temos para identificar, a melhor sempre é entrar em contato com a própria empresa. Sim. Sempre. Eu recebi uma notificação por e-mail aqui que eu achei muito interessante. É a quitação de uma dívida que eu tenho. Inclusive, isso está acontecendo muito no mercado. As empresas, os golpistas estão com acesso, né, aos dados dos brasileiros. E aí acaba pegando uma pessoa que de repente quer quitar seu débito, quer voltar a ter o seu nome bom, limpo Ativo, na praça, né? ativo. E aí ela aproveita da situação. Ela pega uma situação que a pessoa tem um débito de R$3.000 e fala que 350, R$400 ela quita. Nossa. Limpe seu nome já. E aí acaba que você cai num golpe. Eu também tive um amigo que recentemente caiu num golpe através desse tipo de situação. E isso vem sendo cada vez mais frequente. Como que nós fazemos para entender de onde vêm essas pessoas, de onde vem esse tipo de golpe, esse tipo de boleto? Entrando em contato com a empresa. Sem nenhum receio, sem nenhum medo. Sempre. Intermediários sempre vai te trazer dúvida. Mas nós intermediamos a dívida do Banco X para você, porque a dívida do Banco X... É claro que existem assessorias de cobrança, assessorias sérias que trabalham em prol do consumidor, mas até mesmo nessas assessorias nós temos que entender que é preciso investigar, é preciso ir a fundo, é preciso entender se de fato é daquela assessoria ou não. Então eu posso entrar em contato com a assessoria, em vez de somente receber um telefonema eu posso ligar, né? Porque assessorias de cobrança elas também recebem ligações, elas não apenas fazem. Sim. Recebi um e-mail com uma proposta de pagamento, quitação de uma dívida, eu posso entrar em contato em vez de simplesmente pagar, porque a grande maioria dos e-mails hoje vem, pague o valor exato, que a dívida automaticamente é quitada. E te dá 3 ou 4 opções de quitação com 3 ou 4 valores diferentes. E aí, em vez de nós entrarmos em contato com a empresa, nós fazemos o quê? Pagamos. Não, o ideal é entrar em contato com a empresa primeiro. Para confirmar. Exatamente. Entendi. Tá aí. Quem está acompanhando então através do Instagram, nós estamos com esse bate-papo falando então sobre gestão financeira para você não tomar o seu calote, orientando o que está acontecendo agora no meio do mercado, sobre as inadimplências também nesta pandemia, tá? Então, para você que está conectado agora, perdeu o início do nosso bate-papo, faz o seguinte, tá? A partir da semana que vem, nós teremos já em formato em podcast no canal do YouTube da Rádio Energia Mix. E ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta. O nosso WhatsApp está liberado, tá? O telefone é 11 96593 8295. E após o nosso bate-papo, vamos então entrar em contato com os ouvintes que participaram da promoção Equipe Car. E aí, vamos falar com eles, com os ganhadores, tá certo? No Instagram, ao vivo, também pode fazer a sua pergunta, está liberada. E aí, aquela pergunta famosa, tá, William? William,
a conta ela caduca? Essa conta, ela é famosa mesmo. Essa pergunta ela é essa famosa, essa conta é famosa. A conta, de fato, ela caduca para os órgãos de proteção ao crédito. Ah, O que significa isso? Tem uma dívida no banco. Essa dívida, ela vai caducar do banco? Não, a dívida ela permanece no banco. O Sim. banco ele vai continuar te cobrando. Em alguns momentos ele vai pegar aquela dívida ali que você tem com ele, vai passar para uma assessoria cobrar, né? E aí você para de receber ligações e contatos do banco e passa a receber da assessoria. Mas aí após 5 anos que você fez essa dívida, que essa dívida ela nasceu, você deixa de ter o nome incluso no Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e Serasa, dependente Sim. da dívida que seja. Porém, no banco você continua inadimplente. Se você de repente precisar abrir uma conta nesse banco, ou precisar fazer uma aplicação, precisar movimentar qualquer coisa com relação a este banco, infelizmente você não consegue. entendi. Ou seja, não caduca. Não Alguém caduca. tem que pagar a conta. Exatamente. Tá certo. E aí, do jeito que nós estamos vivendo, como estamos vivendo, né? A grande questão, como é que vai ser daqui a 3 meses? Não, vamos colocar aí num plano mais futuro, a longo prazo. Daqui a 1 ano, tá vindo a terceira leva agora da pandemia. Porém, temos agora mais uma vacina que está sendo aprovada, né? É como uso emergencial. Você vê bons hábitos, você vê uma grande prosperidade aí. O que você acha? Eu vejo o cenário econômico de uma maneira muito ampla, com grandes melhoras, né? Isso porque as empresas, elas, como nós falamos no início do bate-papo, elas estão aprendendo a lidar com toda essa dificuldade. Hoje, grande parte das pessoas trabalham home office, como eu. Aqueles que não trabalham home office têm opções de repente, trabalhar na empresa em alguns dias somente da semana. É claro que não é o mesmo salário, não é o mesmo ganho como tinha antes, isso é Sim. fato. Mas você não deixa de ter a sua renda, né? Então, assim, as pessoas elas estão se adaptando a esse novo formato home office e as empresas também. E detalhe, muitas das empresas não vão voltar às suas atividades normais e vão continuar home office, mesmo que tudo se normalize. Ou seja, a tendência é melhorar. Sim. Nós já passamos pelo pior. Vivemos o pior em termos de mortes, né, de número de mortes e contágio, mas financeiramente, economicamente, nós temos uma diferença, porque nós vamos começar a crescer a partir de agora, pela adaptação das empresas e das pessoas. Sim. Inclusive, algumas empresas até descobriram, né, um novo formato. Sim, as empresas de contact center, por exemplo, quanto que elas não estão economizando com a internet, com luz? Sim. Olha, com luz, porque são 200, 300, 400, 1.000, 2.000 computadores ligados ao mesmo tempo. Aham. Você tem que alugar um prédio, você tem que pagar, né, a água, você tem que pagar tudo, todo o custo que você tem ali daquela operação, você já não tem mais, você tinha. Então aquilo é uma economia que a empresa descobriu e que agora dificilmente volta. Sim. Bom, nós falamos aqui com o William Dantas, que é especialista em gestão financeira. William, tem algum contato que o pessoal possa falar contigo para ter também mais orientações e até mesmo para explicar como é que, nesse meio agora, você se adaptou também com o sistema home office? Então, no Sim. caso, você não trabalha para um banco, você não trabalha para apenas uma agência ou apenas uma loja. Sim. Né? Como é que funciona esse mundo agora? Eu sou prestador de serviços, Tony, dentro da área de crédito consignado, né, para aposentado, pensionista, servidor público, federal, municipal, enfim. E é uma área onde eu trabalho para vários bancos, eu presto serviço para os bancos, né? E essa área é uma área que conseguiu se adaptar porque nós dependemos único e exclusivamente de sistemas. É claro que você ter um ponto fixo, ou seja, uma agência, uma financeira, uma promotora, facilita pelas pessoas que estão passando, mas grande parte dos nossos contratos hoje eles são assinados de maneira digital. Via foto, né, selfie, o cliente ele assina de maneira digital, ele tira as fotos dos documentos através do aplicativo do banco para facilitar na aquisição do empréstimo, do seguro, do serviço, e isso para nós se tornou fácil de adaptar no home office por conta da questão tecnológica. Certo. No seu caso, você faz esse recrutamento de clientes Perfeito. para conseguir recursos financeiros, certo? mesmo. E aí, recentemente, também estava batendo um papo com uma amiga que ela vende apartamentos, né, e aluga apartamentos. Bacana. E aí entra nessa questão que agora virou também tudo digital. Tudo.
Então Tudo ninguém digital. precisa ir mais naquela inauguração do loteamento, Sim. né? Hoje em dia as empresas não evitam ter assinaturas, né? Papel, evitam, porque primeiro acumula. Uhum. Segundo, o digital você pode guardar, gravar, deixar lá e com um clique você levanta aquela informação. Uhum. Né? E o digital ele é mais cômodo para todos. Sim. Tanto para a empresa quanto para quem está recebendo. Ao invés de você ter que ir até o banco para solicitar um seguro, um serviço, você pode fazer da sua casa sentado no sofá, olhando todas as condições, e aí, de repente, se você tiver dúvida, você abre no seu celular o contrato e você vê ali mesmo. Não precisa ir atrás de gaveta, não precisa ir atrás de pasta, não precisa fazer como antigamente, né? Que as pessoas tinham uma pasta só para contratos da casa, contrato do carro, contrato até hoje ainda guardo isso, Exatamente. porque vira e mexe a gente precisa, né? Prestação da Casas Bahia, prestação de não sei o quê, prestação... pasta verde, pasta vermelha, contas pagas, contas não pagas. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo no aplicativo, hoje em dia é tudo no celular, é tudo E você consegue arquivos. puxar de 1 ano, 2 anos Você atrás puxa o através de tempo que você aplicativo. quiser, por quê? Porque a tecnologia facilita para isso, né? Aham. Muito bom. Sim. Só que aí, do jeito que facilita, também pode prejudicar. Pede muita mais atenção. Exato. Como eu já te conheço, nós já trabalhamos também em uma das lojas aí que é multinacional, Sim. tá? É muito fácil de eu ter a confiança em você. E quem não te conhece, até mesmo não só usando você como referência, mas outras pessoas que também trabalham no mesmo ramo, como ter essa confiança? Olha, tem uma coisa que a gente tem que começar a praticar como o bom brasileiro, que é a tal da referência, Sim. recomendação. Quem você recomenda para, de repente, fazer um empréstimo consignado para sua avó, para sua tia, que é aposentada? A primeira pergunta que vem tem um rapaz que me liga sempre, tem uma pessoa que me liga sempre, eu recebo ligações todos os dias, porque aposentado é assim. Assim como servidor público federal, nós recebemos da companhia de celular o tempo todo para aumentar plano, para trocar plano, só que você sempre tem que buscar o quê? Recomendação, referência. Então, sempre busque uma referência da pessoa que está fazendo aquele tipo de contrato, aquele tipo de serviço para você. Sempre. O ideal é sempre você buscar uma referência. Quem já fez... você conhece alguém que fez? Você conhece alguém que já fez, mas não conhece a pessoa? Pede para aquela pessoa que já fez, através de alguém, falar, passar o telefone para você, ou falar para quem fez o serviço para ela, te ligar, falar contigo, porque você já tem uma referência, você já tem uma recomendação. Sim. Né? Hoje, nós usávamos antigamente a palavra indicação, só que indicação você indica o que é bom e o que é ruim. Né? Bem Agora, isso. recomendação, você recomenda qualquer coisa? Não. Não. Você só recomenda aquilo que você acha que é bom para você. Se não é bom para você, você também não recomenda para ninguém. Então, busque sempre recomendação. Indicação é furada. Aham. Recomendação significa que aquilo que aquela pessoa poderia fazer para ela pode fazer para você. Perfeito. Tá certo. Tá explicado. Muito obrigado, William, pelo nosso bate-papo, por dispor também do seu tempo. Fantástico. Esclarecemos aqui várias dúvidas, né? Até mesmo tirou aquele bicho-papão da cabeça. Meu Deus, mundo digital e ainda mais agora. Vou deixar um número aí, Tony. Sim, por favor, Vou antes deixar de o número- você ir embora, deixa aí o seu contato também. Pessoas que tiverem dúvida com relação a crédito, quiser fazer pergunta ou de repente quero algum tipo de informação específica, não tem problema, eu respondo. 11 9 5163 0022. Repita. 11 9 5163 0022. Tá, tem página do Instagram, Facebook, pro pessoal te ver também, saber o que... Eu tenho Facebook é o William Dantas Teixeira da Silva. Olha lá no meu Facebook. Esse é o pessoal mesmo? Pessoal Ou mesmo. empresarial? Não, pessoal. No empresarial você pode ir na página da Fontes Promotora. Tá. Fontes Promotora, a maior promotora de crédito consignado do Brasil. Show! Tá bom? É isso. Quer mandar algum recadinho pro pessoal tomar cuidado agora com essa terceira leva da pandemia e segurar um pouquinho a grana? Fique em casa, evite gastos, porque nós não sabemos o que pode acontecer. A perspectiva é de melhora, mas isso é perspectiva. A perspectiva nunca é certeza, tá bom? Então, fique em casa. É isso. Então, para quem perdeu esse bate-papo com William Dantas, com especialista em gestão financeira, depois temos em podcast na página da nossa rádio, tá? Que é só procurar como Rádio Energia Mix. Tá lá no YouTube. Isso vai ter já a partir da semana que vem, tá bom? E daqui a pouquinho nós iremos fazer ainda o sorteio. Aliás, o sorteio já foi feito, mas nós vamos entrar em contato com os ganhadores. Fique ligado.